A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Venho nesta manhã trazer uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, fala sobre Marta e Maria. Vamos ler aqui. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Então respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Você vê aqui, nesta passagem, dois tipos de servos de Deus, dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas que servem a Deus. De um lado, aquele que estava ansioso, preocupado com muitas coisas. Do outro lado, você vê outro crente, outro servo de Deus, que está preocupado em alimentar sua alma, em colocar Deus em primeiro lugar. E interessante que quem chamou Jesus ao ir das aldeias foi a própria Marta. Porque nos diz assim, indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. O interessante aqui é que foi Marta que chamou Jesus. Foi a própria Marta que abriu as portas para Jesus entrar. Porém, a própria palavra diz que assim que ela pediu para Jesus entrar, ela voltou seus afazeres e deixou Jesus sozinho na sala. Vamos ler. 39. Diz assim, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vocês veem a diferença entre dois tipos de crente? A primeira, Marta, ao ver Jesus se aproximar da sua casa, ela abriu a porta e chamou Jesus para entrar. Porém, Marta deixou Jesus sozinho na sala e voltou aos seus afazeres. Porém, Maria fez o contrário. Maria, glória a Deus, Maria sentou-se aos pés de Jesus. Marta recebeu Jesus, abriu as portas e voltou aos seus afazeres. Nem ligou para Jesus. Já Maria não. Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia a palavra de Deus. Olha o que diz. Tinha esta uma irmã chamada Marta, chamada Maria, quer dizer, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Enquanto Marta voltou para os seus afazeres, Maria, pelo contrário, Maria sentou aos pés de Jesus, bem nos pés de Jesus, e ouvia a palavra da parte de Jesus Cristo, ouvia a palavra do Rei de Deus. No versículo 40 dizia assim, ó, Marta, porém, andava ocupada, ou seja, andava ansiosa com muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Ou seja, Marta estava preocupada com muitas coisas, com muitos serviços, e esquecendo que quem estava ali sentado não era qualquer pessoa, não era qualquer ser humano. Quem estava ali sentado na casa dela era o Filho de Deus, era o Filho do Senhor que fez os céus e a terra, que estava ali. Porém, Marta não teve discernimento de compreender que quem estava ali fez os céus e a terra. E Marta ficou preocupada com muitas coisas, muitos afazeres. Marta ficou preocupada com muitas coisas para resolver. E ela, vendo Maria, sua irmã, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ela saiu do seu lugar, foi até o Senhor Jesus e disse, Senhor, peça que Maria vá me ajudar nos afazeres. Ou seja, além dela não ter tempo para ouvir a palavra do reino, não ter tempo para ouvir a palavra da boca de Jesus, ela foi tentar tirar Maria dos pés de Jesus. Ela foi tentar tirar Maria dos pés de Jesus, a qual Maria estava sendo alimentada com a palavra do bom mestre. E Jesus, vendo tudo isso, que Marta estava muito preocupada com muitas coisas, que Marta queria tirar Maria da hora da palavra, Jesus respondeu para Marta, 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 estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Jesus exortou Marta. Jesus exortou Marta, dizendo, tu está preocupada, Marta. Tu está muito ansiosa com muitas coisas. Marta ainda não tinha aprendido que em primeiro lugar tem que ter o reino de Deus. Em primeiro lugar, tem que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Assim que acorda, orar. Assim que acorda, medita na palavra de Deus, buscar o Senhor. Marta não tinha compreendido que Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Aí ele continua no 42. Mas uma coisa, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, ela levou duas exortações. Primeiro, Marta, tu está preocupada com muitas coisas. Tu está ansiosa com muitas coisas. E uma coisa só te basta, Marta. Que coisa é essa? Era Jesus. Era o reino de Deus. Era a palavra de Deus. E ele diz assim, mas uma só é necessária, que é o reino do céu. Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada. Marta queria tirar de Maria a boa parte. Marta queria arrancar de Maria a boa parte, a qual Maria tinha escolhido, que era colocar Deus em primeiro lugar. E Jesus responde, mas uma só é necessária. Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma coisa que eu observei aqui é que Marta queria tirar de Maria aquilo a qual Maria estava colocando em primeiro lugar. Maria colocou Jesus, o Rei de Deus, em primeiro lugar. Marta estava ansiosa com as suas coisas, porém Marta não queria saber de buscar Deus. E ela, olhando para Maria, sua irmã, viu Maria sentada nos pés de Jesus. Observe esse detalhe. Observe esse detalhe. Enquanto Maria estava na sua cozinha, preocupada com as coisas, diz a palavra que Maria se assentou aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E ouvia a palavra do bom mestre. E diz a palavra que Maria escolheu a boa parte, e isso dela ninguém vai tirar. Em outras palavras, Marta, a tua irmã Maria me escolheu. A tua irmã Maria me colocou em primeiro lugar. Tu não. E isso dela, Marta, nem tu, nem ninguém vai tirar. O que nós podemos aprender com esta passagem? São dois tipos de crente. O crente ansioso, o crente ansiosa, que se preocupa com tantas coisas e no final do dia não consegue nada, resolver nada, e nem consegue buscar a Deus. Porque o Rei de Deus não é buscado com ansiedade, o Rei de Deus é buscado com paz. Marta era um tipo de crente que colocava as coisas deste mundo em primeiro lugar. Marta colocava as coisas deste mundo em primeiro lugar, e se sobrasse tempo, ia buscar Deus, mas nunca sobrava. Quando a pessoa põe as coisas do mundo em primeiro lugar, nunca ela vai ter tempo para Deus, porque as coisas vão cansar ela, vão deixar ela fadigada, e nunca vai ter tempo para Deus, e nunca ela vai trazer a solução para o problema dela. O outro crente é o crente sábio, é o crente inteligente, como Maria. Maria viu que Jesus entrou na sua casa. Maria, pelo contrário, não fez como Marta. Maria foi e sentou aos pés de Jesus. Ela sentou aos pés de Jesus e disse, e começou a ouvir a palavra do Senhor. Sabe por quê? Que muitas das vezes nós não conseguimos vencer, não conseguimos ter força espiritual, não conseguimos nos afirmar em Deus, porque nós colocamos a nossa vida, o nosso coração nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E a própria palavra diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é as coisas deste mundo, ali vai estar a tua alma fixa nela. Se o teu tesouro é as coisas materiais, se você se preocupa somente com as coisas deste mundo, ali vai estar o teu coração, ali vai estar fixada a tua alma. Aí depois você está com ansiedade, você está com depressão, você está chorando, você está angustiado, você está triste, porque você colocou as coisas do mundo em primeiro lugar e não alimentou a sua alma com o Rei de Deus. Agora, o crente sábio não.
O crente sábio, a palavra sábio aqui, segundo a palavra de Deus, é aquele que teme a Deus. A palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, Maria foi sábia. Maria colocou Jesus em primeiro lugar e ouvia a voz, o ensinamento de Jesus. Tem pessoas que colocam Deus em primeiro lugar e tudo passa a dar certo para ela. Quando você aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, naturalmente as bênçãos vão fluir na tua casa. Naturalmente as bênçãos vão ser derramadas na tua vida. Por quê? Porque tu está colocando Deus, Pai, em primeiro lugar. Se você anda ansioso ou ansiosa, preocupada com muitas coisas, tu vai sofrer com ansiedade e tu vai chorar porque tu não vai ver as tuas coisas sendo resolvidas, tu não vai ter paz. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Aprenda a colocar isso aqui, ó, a palavra. Isso aqui, ó. Aprenda a colocar a palavra em primeiro lugar na sua vida. Tire mais tempo da sua vida para orar, para jejuar, para meditar na palavra de Deus. Se você fazer isso, a tua alma vai ser beneficiada. Tu vai ter força na tua alma, a tua fé vai aumentar. Tu vai ter a mente de Cristo, a mente saudável, com muita paz, refrigério, tranquilidade. Se você aprender a colocar Deus acima de todas as coisas, você vai ver que você não vai perder. Pelo contrário, tu vai ter só resposta de bênção chegando, de paz chegando, cura chegando, alegria chegando na tua casa. Mas para isso acontecer, é preciso tu matar a velha criatura, matar o velho homem e deixar Deus reinar no teu coração. Deus dirigir a tua vida. Tu quer ver as coisas mudarem em tua vida? Deixa Deus dirigir a tua vida. Deixa Deus ser o primeiro na tua vida. Quando nós aprendermos a colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo na nossa vida. É como o Salmo 37, Salmo 37, versículo, deixa eu ver aqui, 37, versículo 4, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, Salmo 37, versículo 4. É isso mesmo, olha o que diz, Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ou seja, a palavra que ele está dizendo, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Em outras palavras, tenha prazer no Senhor, tenha prazer em Deus, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, ter prazer nele, te deleitar nele, a palavra do Senhor não mente, ela diz assim, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Observe que quando você põe Deus em primeiro lugar, como Maria colocou, quando você põe Deus na tua vida em primeiro lugar, acima de todas as coisas,
O próprio Deus diz: eu vou realizar todos os desejos do teu coração. Eu vou te abençoar. Eu vou abrir porta para ti. Eu vou derramar chuva de bênção em tua vida. Mas primeiro, tu tem que deleitar no Senhor. Tu tem que ter prazer em Deus. Tu tem que amar a Deus de toda a tua alma e coração e de toda a tua força. Porque às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa e ficamos tristes, angustiados, choramos, sem ninguém ver, porque não contemplamos as coisas serem realizadas. Ficamos estressados e no final da vida batemos murro em ponta de faca e não resolveu nada. E o tempo passou, e agora não tem mais força para trabalhar. Quando você põe Deus acima da tua própria vida, tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido para você. Deus envia anjos, Deus cura, Deus liberta, Deus sara, Deus abre porta. Não importa se você está no deserto, mas se você colocar Deus em primeiro lugar nesse deserto a qual você está passando, Deus vai mandar maná nesse deserto. Tu e a tua casa vão se deleitar no Senhor. Tu e a tua casa vão comer do bom e do melhor desta terra. E importante, debaixo de paz. Debaixo de paz. Nunca acorde sem orar. Tem pessoas que dormem que nem uma pedra, nem hora de noite, pouco quieto, que nem uma pedra. Se levanta já agoniado, nem diz muito obrigado, assim, já vai embora trabalhar, tá de trabalho. Não é assim não. Tu vai ficar estressado. Tu pode sofrer de um infarto. Acordou? Ore. Acordou? Leia a Bíblia. Tira um tempo para o Senhor. Pede para Deus te levar em paz. Vai trabalhar em paz. Ao chegar, antes de dormir, dá o joelho. Agradeça a Deus. Peça proteção. Que tu venha ter um sono tranquilo. Nós temos que aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É como diz em Mateus 6, 25 em diante. Jesus começou a exortar o povo porque o povo estava muito preocupado, o povo estava ansioso com muitas coisas, muitos problemas. Jesus, ei, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis preocupado com muitas coisas, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Lá no 33 ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe que quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vai ser acrescentadas em nossas vidas. Ou seja, ele vai realizar os desejos do nosso coração. Amém? Então não seja um crente ansioso. Não seja um crente Marta. O crente Marta se preocupa com muitas coisas e nunca tem tempo para o Senhor. Nunca tem tempo para Deus. Para ir na igreja é um sacrifício. Parece que ele vai sendo puxado. O crente Marta não lê a Bíblia. O crente Marta não ora. O crente Marta não busca Deus. O crente Marta não tem tempo para Deus. Seja que nem a crente Maria. Maria colocou Deus em primeiro lugar. Maria se prostrou aos pés do Senhor. Ou seja, aos pés da palavra. E começou a ouvir a palavra. E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E isso dela não será tirada. Não será tirada. Então, meu amado irmão, vamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Lembre de uma coisa.
Deus está no controle de toda a terra. Deus está no controle da nossa vida. O que Ele quer que nós aprendamos é não andar ansioso com muitas coisas. O que Ele quer que você venha colocar Ele em primeiro lugar. Deus sabe que você precisa se vestir, calçar, se alimentar. Deus sabe que você precisa de uma casa própria. Deus sabe que você precisa de um emprego. Mas aprenda a colocar Jesus em primeiro lugar. Aprenda a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Deus sabe, meus irmãos. Deus é Pai. Deus é Pai, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe que nós precisamos de calçado, de veste, de trabalho, de moradia. Deus sabe. Mas o segredo é nós colocarmos Ele, o Senhor, em primeiro lugar. Não seja uma crente Marta. Seja um crente Maria, que se prostrou aos pés de Jesus e ouviu a palavra do Mestre. Se prostre aos pés de Jesus. Se renda ao Senhor. Chore aos pés dele. Mas não chore só para pedir. Chore para ter prazer nele. Para conhecer mais ele. Para buscar a face dele. Busque ele por amor a ele. Aí você vai ver a tua vida e de toda a tua família mudar da água para o vinho. Mas é preciso você colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Esta é a palavra que o Senhor, nosso Deus, ministrou no meu coração para que eu trouxesse para você nesta manhã. Amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais pela manhã. Se você colocar ele em primeiro lugar, as coisas vão ser solucionadas. Amém? Quero fazer uma oração por ti e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te apresento, Pai, essas pessoas, os teus filhos, que estão nessa live ao vivo. Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, tira do teu povo toda ansiedade, toda preocupação. Ensina a eles, Pai, a lançar as suas preocupações em tuas mãos. Ensina o teu povo a te colocarem em primeiro lugar em suas vidas. Porque se eles aprenderem, Pai, a se deleitar em ti, naturalmente as tuas bênçãos chegarão até eles. Guarda o coração deles. Guarda a alma deles. Proteja do mal. E se houver, Pai, alguém doente, né, aqui nessa live, alguém com câncer, diabetes, qualquer doença, que o Senhor, através da tua misericórdia, possa estender as suas mãos sobre eles e curá-lo. Curar e desfazer todo o mal e trazer cura total para esse corpo. Que o Senhor possa restaurar a saúde deles, que o Senhor possa restaurar a sua família, em nome de Jesus, e que o Senhor possa reinar em cada coração, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ajude-me a compartilhar essa mensagem o máximo que você puder, porque muitas pessoas nesse momento estão ansiosas e precisam ouvir a palavra de Deus. Fique na paz. Amém? Deus abençoe.